Boa tarde a todos, amigos. Meu nome é Emiliana. Nós estamos aqui para realizarmos mais um estudo através do nosso grupo Rita de Cássia, né? Nós vamos meditar mais uma vez sobre essa abençoada doutrina que nos fortalece, que nos guia, que nos traz uns parâmetros, mas sobretudo o conhecimento. Graças a Deus, a nossa casa, como tantas outras, está podendo realizar esse trabalho através desses veículos novos de comunicação. E com isso a gente se sente mais fortalecido, a gente se sente com o aconchego do Rita amigo. Não estamos na casa fisicamente, mas quando a gente se compenetra, quando a gente leva o nosso pensamento até a nossa casa, a gente se sente abraçado por aquela equipe espiritual que está ali numa tarefa incansável e amorosa, abraçando a todos os corações, a todos os frequentadores, a todos os médiuns trabalhadores, a todos aqueles que se conjugam no bem maior. Então, nesse momento, a gente faz uma prece, pedindo a esses trabalhadores que nos auxiliem nessa tarefa e abençoe a todos nós, Jesus amado, Mestre querido, nos envolva na tua doce, meiga e serena paz. Que essa paz penetre nos nossos lares, Mestre, onde a gente possa pensar um pouco mais sobre tudo que quiseste tanto nos passar. Que essa doutrina possa penetrar em nossos corações, que ela possa nos guiar, nos trazer a fonte de luz, da sabedoria, do roteiro, Mestre. É com a tua permissão dessa equipe espiritual que cuida desta tarefa, sobretudo de Deus, nosso Pai, de amor e de bondade, pedimos a permissão para iniciarmos a tarefa da tarde de hoje, graças a Deus. Então, amigos, hoje nós vamos estudar um tema que é o temor da morte. Ele se encontra no livro O Céu e o Inferno, que faz parte de um dos livros da codificação de Allan Kardec. E a gente vai começar com uma história. Chico, ele tem uns livros, né, que às vezes trazem algumas ilustrações sobre os temas da doutrina. E nessa história fala justamente o temor da morte, esse é o título da história. Então nós vamos começar por essa história. Doutor, liga o esposo de Paulina. Doutor, a sua competência é a nossa esperança. O senhor já operou Paulina por 2 vezes. Narciso Meireles, ele pedia o concurso do doutor Salles Neto, que era um distinto médico espírita, para a mulher que experimentava um parto difícil num vilarejo distante. Por que deixaram ficar assim tão longe? Indaga o doutor, procurando esquivar-se. Senhor, a crise apareceu de surpresa. O senhor prefere o avião em 10 minutos apenas? Nada disso. Perdi 2 amigos de uma só vez na semana passada. Nada de voo. Um carro. A estrada é péssima. Não soube do desastre havido anteontem? Um cavalo, doutor. Arranjo-lhe um cavalo. Era o que me faltava. Não posso expor-me assim. Que sugere? Roga o marido desapontado. Se quiserem, disse o médico, tragam parturiente aqui como julgarem melhor. De minha parte, não me arrisco. Em face da evidente má vontade do facultativo, o esposo aflito aqueceu-se, partiu a galope em busca do teco-teco. No outro dia, quando a senhora Meireles chegou abatida na expectativa e intervenção do médico, a residência do doutor estava cheia de gente. O doutor Salles Neto, naquela noite, havia morrido no próprio leito em consequência de uma trombose. Então, aqui Chico nos fala do temor da morte. Era um médico, então aquele que salva vidas e que muitas vezes também presencia o desencarne dos seus pacientes, né? Um médico espírita, então ele tinha conhecimento, mas tinha um pavor da morte.
tinha um medo, e esse medo o paralisava. Esse medo fez até ele esquecer, né, que sua missão era também de salvar vidas como médico. E é esse temor da morte que a gente vai falar na tarde de hoje. Por que esse temor? Por que o medo da morte, se o homem tem em seu sentimento inato, esse sentimento do futuro? Não importa a sua escala evolutiva, esse sentimento está dentro de nós. Deus colocou dentro de nós. Essa crença na imortalidade, ela é intuitiva. E essa intuição diz que a morte, ela não é a última fase da existência. Que aqueles que a gente perdemos e lamentamos profundamente não estão irremessivelmente perdidos. Então o temor, ele é natural. É natural temer a morte. Ele é um efeito da providência, da sabedoria divina. É uma consequência do instinto de preservação. Então, como diz Kardec, ele é um freio, e sem esse freio nos levaria a deixar prematuramente a vida e negligenciar um trabalho de progresso para os nossos espíritos, que serve para o nosso adiantamento. Então, ele não está, quando não estamos suficientemente esclarecidos com as condições da vida futura, Deus nos deu esse freio para preservarmos a vida. Então, esse medo é um alerta, é uma proteção para a sobrevivência. E ele é muito natural. E aí a gente lembra, né, da história que Chico nos contava, quando ele estava no avião e de repente o avião sofreu uma pane, todo mundo no alvoroço, com medo que o avião caísse, gritando, eu vou morrer, eu vou morrer. E naquele alvoroço, Chico também começou a gritar, meu Deus, eu vou morrer, me salve. Né? E ele conta de uma maneira até muito engraçada, e é quando Emmanuel se apresenta e diz, que isso, Chico? Que isso? Que você morra com dignidade. Né? O temor, então, da morte, ninguém quer se despencar de um avião. Ele é natural. Ele faz parte ainda da nossa escala evolutiva. Ele é um freio para que a gente valorize a vida, que a gente valorize a oportunidade de crescer. Muitas vezes esse medo imobiliza, ele até infelicita. Então a gente tem que ficar atento ao medo. E compreendendo melhor a noção da vida futura, o temor da morte ele diminui. A gente começa a elaborar esse sentimento dentro de nós. E uma vez esclarecido que aqui na vida nós temos uma tarefa que é especial para cada um de nós, uma tarefa a qual nós temos que dar conta para a gente progredir. E a vida futura, essa noção, ela nos dá um curso às nossas ideias, ela nos norteia, ela dá um norte, uma diretriz para o que realizamos. E aí eu passo a valorizar o presente, porque eu sei que ele vai projetar o meu futuro. Eu passo a saber que o passado entra como lições apreendidas que devem ser melhor elaboradas, entram como lições que já me fornecem uma base para que hoje eu possa trabalhar tudo isso no meu hoje e projetar o meu futuro de uma maneira melhor. Era isso que o Mestre Jesus veio, a sua missão foi nos falar dessa vida futura, da gente valorizar a vida e estarmos na vida de uma maneira diferente, de uma maneira em que a gente possa sair dela na hora que for, leves, tranquilos, calmos, sabedores que cumprimos aquela tarefa que tínhamos que cumprir. Então, quando Jesus fala, olha, perdoa enquanto estás a caminho, vai e não peques mais,
são diretrizes que Ele nos traz para que a gente possa estar na vida, projetando o nosso futuro da melhor maneira. E Ele falava muitas moradas na casa do meu Pai. Essas moradas, hoje a gente já tem um entendimento, que são graus evolutivos. Estaremos onde o nosso coração, onde os nossos sentimentos se sintonizam. Lá estaremos. E o Pai é um Pai de amor, um Pai de misericórdia. Jesus dizia: meu reino não é deste mundo. E esse temor, ele decorre justamente dessa noção insuficiente da vida futura, da necessidade de viver e de progredir. A noção da vida futura, ela é preciso penetrar no pensamento do mundo espiritual. O que significa isso, penetrar no pensamento do mundo espiritual? Porque a nossa natureza é espiritual, somos espíritos. E concentrar o pensamento no espírito e não no corpo. O espírito é fonte de vida. O espírito é o ser real. O espírito, a ele tudo sobrevive. Então, com essa noção, iremos lastimar menos a perda do corpo. Mas para isso o espírito necessita de uma força adquirível, somente na madureza. E essa noção, ainda materialista, ela enxerga o corpo como sendo a própria pessoa. Nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. É bem diferente. Nós somos espíritos que hoje estamos vivenciando experiências. E quando essas experiências terminam, não há mais sentido utilizar esse corpo. A gente volta para casa. Nós continuamos com a nossa individualidade. A vida continua. Nós continuamos sermos o que somos. E a doutrina espírita, graças a Deus, ela fornece recursos para encararmos a morte, com fortaleza de ânimo, inspirados na fé. Uma fé que é uma fé já raciocinada, uma fé lógica e uma fé consciente. A fé inabalável de quem conhece o que espera, esforçando-se para que o espera seja o melhor. E depende só de nós, de fazer a nossa parte. Então o medo, ele decorre da falta de conhecimento, da falta de informação. Não podemos nos esquecer que a nossa morada definitiva, a nossa morada legítima, não é esse aqui agora. A nossa morada legítima está no plano espiritual, num plano de vibrações diferenciadas. E é preciso desenvolvermos em nosso benefício a consciência da eternidade, que somos espíritos, somos eternos, da imortalidade da alma. Não somos meros aglomerados de células de inteligência, de seres biológicos que surgiram e um dia vão desaparecer. Nós somos espíritos eternos e viver em função dessa realidade, a fim de sermos livres, de sermos firmes, buscando valores inalienáveis de conhecimento, de virtude, isso vai nos ajudar. O que o mundo material nos fornece é oportunidade de progresso, é oportunidade de experimentar. As coisas materiais são bens que a gente deve utilizar com sabedoria, com consciência, mas a gente sabe que nós não vamos levar as coisas materiais. Elas estão para nos servir neste momento. Do outro lado da vida, na nossa legítima pátria, nós não precisamos mais dessas coisas materiais. A consciência, a certeza de reencontros de amigos,
de reatar relações, que beleza, nada se perde, de saber que realizamos os frutos do nosso trabalho, eles não se perdem. Isto nos trará uma calma, um discernimento em relação ao momento da morte. Essa volta para casa vai ser mais tranquila, porque eu tenho elaborado tudo isso dentro de mim. Por mais que seja interessante, né, esse estágio que aqui estamos, por mais seja interessante, eu construí família, eu tenho uma profissão, eu tenho realizado tantas coisas, é tão bom ficar aqui, mas está na hora. Está na hora, porque do outro lado, eu também tenho família, eu também tenho aqueles queridos, eu tenho os amigos espirituais, os nossos mentores, que organizaram, que estiveram à frente da nossa encarnação e agora eles vão estar à frente. No momento desse desenlace, no momento de volta para casa. É como se a gente olhasse o horizonte. Quando a gente olha lá o mar, aquele horizonte, dá a impressão que não tem nada do outro lado, mas a gente sabe que existe. É a mesma coisa. É a volta para casa. Foi bom ter tantas realizações, foi bom experimentar, foi bom manter relacionamentos, foi bom estar nessa família, foi bom superar essa família, essas dificuldades, mas está na hora de eu voltar para casa, onde amigos também me esperam, onde amigos também, em outra jornada, estivemos juntos. Então, com esse entendimento, a gente vai ter calma, a gente vai ter sabedoria, a gente vai entender que a morte ela não destrói felicidade, ela não ceifa a vida preciosa, ela está dentro da sabedoria divina que opera com sabedoria a sua ação. Então a morte é a morte da matéria, ela vai desagregar a matéria. Ela não desagrega o espírito. O espírito é imortal, é eterno. E nem desagrega os laços que formamos de amor, de afeto, os relacionamentos, as nossas conquistas internas. Tudo isso levamos conosco. Tudo isso faz parte de nós. Estão aqui em nós. Mas durante muito tempo a morte ela foi vivenciada com um aspecto muito lúgubre, né? Mórbido, sobrenatural, de lamentos, de adeus eterno. Então é necessário mudar o panorama. Uma época em que, se fosse muito uma pessoa fosse bom, ele provavelmente está no céu, uma pessoa tão boa. Ora, se fosse aquele que errou tanto, né? Que causou tantos danos, ia para o inferno. E aquele que não foi nem tão ruim, nem tão bom, mediano, e aí? Não iria mais ver, nem ele, nem aquele? Né? O que é isso? Isso faz parte da misericórdia divina? Então, tudo isso, durante tanto tempo, ele ficou ainda em nós. Mas, graças a Deus, hoje nós já temos outro entendimento. Temos que mudar esse panorama e já mudamos muito de nós, mostrando que a alma se desembaraçando e dizemos até breve, até logo. Esse é o sentido, esse é o entendimento que a nossa doutrina abençoada nos traz. Mas a gente tem um receio da perda, daí o medo, o temor da morte, ao apego. O apego é receio de perder. Então eu tenho apego às coisas materiais. Que bom que eu pude conquistar pelo trabalho. Quantos espíritos desencarnam, sabem que estão desencarnados, mas ficam presos. Ficam presos, esse aqui é a minha casa. Eu construí fruto do meu suor. Trabalhei muito e agora estão destruindo tudo. Você fez a sua parte.
não te pertence mais. Caminhe, vá para frente. Vá procurar ajudar a esses que não estão valorizando, a esses que ainda têm ideias distorcidas, que desconhecem a vida futura, que não sabem valorizar o fruto de um trabalho honesto. Mas há o apego ao corpo. O corpo deve ser cuidado. Devemos cuidar da saúde, devemos higienizá-lo, devemos fazer exercícios, porque ele nos serve de veículo para os nossos espíritos. Ele é precioso para estarmos na vida da melhor maneira, mas cultuar o corpo, viver em função disso, é apegar-se a essa matéria que é perecível. O corpo, os objetos, são recursos transitórios. Então, desapegar é compreender que nada ou ninguém nos pertence. Meu filho, minha filha, meu marido, minha mãe, minha irmã, meu amigo, é muito meu. Ainda estamos presos a isso, mas ninguém nos pertence. Isso não é sinônimo de desamor quando a gente aprende a se desapegar. Porque as pessoas chegam e vão embora de nossas vidas. Viajam assim como nós, para aqui, para lá. E é preciso aceitar as coisas que não podem se modificar e viver de maneira pacífica com essa dor. Com a dor da perda. A perda proporciona uma dor, mas desapegar não significa viver sem dor, mas entender que a vida prossegue e se faz fundamental progredir com ela, aqui e do outro lado. Sem medo de enfrentar essa dor, sem medo de sentir a dor da partida. O entendimento que a dor, ao nosso estágio evolutivo, ela sempre vai aparecer. Apesar do conhecimento que já temos, ela não é eliminada. Mas o conhecimento, ele ameniza essa dor. Ele nos fortalece a fim de que ela não seja insuportável. Como tratar essa dor? Como? Conhecimento, cada vez mais, porque ele traz o nosso amadurecimento, a madureza espiritual. A prece, porque a prece nos traz a comunicação com os bons espíritos que nos fortalecem, que nos abraçam nessa hora, que parece tudo um vazio, nessa perda. E a prece nos faz também a gente se comunicar com os nossos queridos, conversar com eles, abraçá-los espiritualmente, recordar boas lembranças, sorrir, chorar de uma outra maneira, de um outro entendimento. E o trabalho no bem, porque aí a gente se torna útil e a gente se sente útil. Então a morte é vida em outra face. E a respeito desse sentimento de dor, que ainda em nossa faixa evolutiva, ele não é eliminado, a gente ainda sente, mas para que não seja insuportável essa dor, a gente já tem um conhecimento, a gente tem o recurso da prece, a gente tem o recurso do trabalho. Certa vez uma companheira disse, ela era o marido tinha filho, mas ela não teve filhos com ele, então eram os dois muito apegados, para lá e para cá, sempre. Até que ele contraiu uma doença e a desencarnou. E ela disse que eu tenho todo o conhecimento, tantos anos de doutrina, mas a dor está insuportável. E ela não conseguia entrar no escritório do companheiro, não conseguiu arrumar as coisas, o que não precisava mais, doar. Depois de um ano, a moça que ajudava na casa dela disse, Dona Fulana,
na hora da gente, vamos limpar aqui um pouquinho, e a senhora vê o que precisa, o que não precisa. Então ela me disse, essa auxiliar do lar estava sendo uma companheira que estava ajudando a ela, pouco a pouco, a se desapegar. Não era que ela desse valor às coisas materiais, mas ela não conseguia se desprender das lembranças. As lembranças ficam dentro de nosso coração. E trabalhar essa dor, cada um vai trabalhar no seu momento. Mas não deixemos que ela fique insuportável. E com isso, no livro Justiça Divina, Emmanuel nos traz um conforto, um alívio, e vamos dizer assim, ele nos dá uma dica. Ele fala assim, na hora da perda: ergue as antenas da prece, no santuário da tua alma, e perceberás o verbo inarticulado dos que partiram. Saberás então que te comungam a dor, estendendo-te as mãos ansiosas, arrojados à vida nova, querem dizer-te que ressurgiram, extasiados perante o sol que a imortalidade lhes apresenta, suspiram por transfundir a saudade e o amor no cálice da esperança, para que não desfaleças. Libertos do cárcere em que ainda te encontras, rogam-te a paz e conformação, para que possam, enfim, demandar a renascente manhã que lhes acena dos cismos. Não lhe craves nos ombros a cruz da aflição, nem lhe turves a mente no nevoeiro de pranto que te verte da angústia. Honra-lhes a memória, abraçando os deveres que te legaram. Ajuda-os para que avancem com a tua bênção, de modo a te prepararem lugar na pátria comum, em que todos nos reuniremos um dia. São agora companheiros que te pedem fidelidade e consolo para te confortem, à maneira da árvore que solicita a rega da fonte a fim de preservá-la contra a secura. Ante o fel da separação, trabalha com paciência, confia neles, e quando a agonia da suposta distância te constringe aos refolhos do espírito, deixa que eles próprios te falem ao pensamento, sob a luz da oração. Então, através desse recurso precioso, que a gente pode orar pelos esses queridos, trazendo força a eles também, trazendo a nossa vibração amorosa, entrando em comunhão com eles, para que eles possam também dar os passos deles, as tarefas do outro lado, e as nossas estão ainda por aqui a serem feitas. E quando eles nos veem bem, eles também se sentem bem. Eles se sentem aliviados e conseguem também caminhar, fazer a sua caminhada para um dia haver esse reencontro, como nos fala o texto de Emmanuel. Então a morte agora a gente passa a ver que é a vida em outra face. E esse entendimento ele cresce com a nossa madureza espiritual. Nós temos ainda, pouco a pouco, conquistando essa madureza. E aí nos fez lembrar quando Frei Leão perguntou a Francisco de Assis, ele estava trabalhando no seu jardim, perguntou assim: Francisco, o que você faria se soubesse que iria morrer hoje? Francisco disse: cuidando do jardim eu estou, vou continuar fazendo o que estou fazendo. Porque a vida continua, não há ruptura. Continuamos a ser o que somos. Então, entre a vida que levamos aqui e a vida que nos aguarda acolá, chegaremos lá com a luz que conseguimos acender em nós, chegaremos lá pelas sementes de paz, de amor, de fraternidade que cultivamos. Dessa maneira é a maneira que nós vamos chegar do outro lado, com as nossas conquistas elaboradas, com sentimentos,
com as nossas dificuldades que ainda temos. Mas se tivermos consciência dessa realidade, que amigos nos esperam, que sempre, alguns pensam, eu não realizei, alguns espíritos dizem, eu não tenho amigos. Tem aquele a que um dia você abraçou e não se lembra. Sempre temos amigos. É preciso recordar, é preciso ter as boas lembranças, porque isso nos fortalece nessa passagem dos nossos entes queridos e a nossa passagem também de volta para casa, onde amigos nos esperam, querem nos abraçar, querem contar as novidades, querem nos apoiar, querem estar juntos para nos ajudar. Isso é a continuidade da vida. E a respeito das tarefas que cumprimos, então no livro Voltei, nós temos 2 passagens nesse livro em que o irmão Jacó, foi muito bom quando ele ditou esse livro, porque ele vai falar da sua experiência. E essa experiência nos ajuda a meditar. E ele diz assim: se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta ele escolheria na Terra. Ele diz isso quando ele era um espírita, ele era um homem de negócios, um homem que fez grandes realizações, um homem que ajudou muito, teve muitas conquistas. Ele era um homem assim com um senso bem prático para lidar com os desafios da vida e conseguiu. Mas quando ele chega do outro lado da vida, ele conta, que ele confessa que despertou no mundo espiritual e ele se julgava diante de tantas tarefas como um servidor, como um homem, um servidor espírita que ele era, ele se julgava que ele teria uma luz. Essa luz que ele imaginava, ele não viu quando ele fez a sua passagem. Ele pensava que tinha alcançado uma certa luz, a qual ele não percebeu. Então aquilo foi um desapontamento, e ele confessa que isso se deu porque ele foi um homem de energia, sim, de fazer, de acontecer, de realizar, mas de uma energia seca, conforme ele diz, nas relações humanas. Ele era ríspido, ele era áspero, ele era contundente, ele não soube ser doce. Mas ele tinha a luz pelas suas realizações. Não a luz que ele imaginou, mas ele já tinha uma luz. Por isso que ele fala, se soubéssemos, a extensão da vida que espera além da morte, certamente outras normas de conduta, o modo de fazer, ele fez. Mas ele esqueceu de fazer com mais serenidade, sendo um pouco mais humano, sendo um pouco menos áspero, menos ríspido e tendo o coração mais doce e mais suave. E nesse mesmo livro, a gente vê que muitas vezes a gente tem um entendimento errado. E também conta uma passagem aqui no livro que diz assim, e Emmanuel faz até uma ressalva sobre essa passagem, que ele diz assim: a inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que conforme a conduta do espírito encarnado pode dispensar em benefício do homem quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor, que cobre a multidão dos pecados. Então vamos entender o que Emmanuel se refere nessa passagem.
Então está no livro Voltei, também é descrito lá, dizendo que um pequeno grupo de recém-desencarnados é caminhado pelos seus guias espirituais a regiões superiores do plano astral. Quem está guiando-os é Dr. Bezerra. Aqueles homens desencarnados, eles não eram nem anjos, nem santos, mas espíritos comuns, que a despeito de suas imperfeições humanas, eles tentaram exercer as suas obrigações na Terra com amor, com renúncia e serviço ao semelhante. E no trajeto, um incidente chamou a atenção de todos. Quando atravessaram a ponte luminosa que dava acesso aos planos superiores, um dos irmãos gritou: "Não, não, não posso. Eu matei na Terra. Não mereço a luz divina. Sou um assassino, um assassino." E não obstante o grito da culpa, um holofote de luz mais intensa convidava a caravana a seguir a margem aos planos superiores. Muitos, no entanto, não conseguiram entender como um homicida poderia subir aos planos elevados. Nem mesmo ele se sentia merecedor de tanta luz. Diante da estupefação geral, o espírito Bezerra de Menezes, que conduzia a caravana de luz, explicou que aquele irmão realmente fora homicida em outra época, mas trabalhara em favor da regeneração própria e do bem da humanidade, com tamanho valor nos últimos 30 anos de existência, que merecera a carinhosa proteção dos orientadores do mais alto. Então demonstra que as leis de Deus não são apenas justas, mas são cheias de misericórdia. O olhar de Deus é um olhar diferente do nosso. Então, amigos, que a gente possa, para fazermos uma passagem, uma volta mais tranquila, e seja na hora que for, o tempo, só a sabedoria divina é quem sabe nos conduzir. Então, o tempo que estivermos aqui nesse estágio, junto com quem temos que estar, que a gente possa estar priorizando o amor, priorizando o afeto, que a gente possa externar esse afeto, que as nossas palavras possam construir, possam levar esperança, que a gente possa trabalhar preconceitos que ainda temos, que a gente possa trabalhar as nossas intolerâncias, que a gente possa viver com gratidão pela vida, seja o que estivermos experimentando, que a gente sabe que essa dor, ela ainda existe e que a gente vai conseguir suportá-la de uma outra maneira, mais tranquila, mais calma, porque não estamos sós, nem os nossos queridos estão sós. E que a gente possa ter mais caridade para aqueles que sofrem muito mais do que nós. Com essa conduta de estarmos na vida, certamente, talvez a gente não cumpra tudo que devemos cumprir, mas se a gente caprichar, a gente vai estar fazendo uma grande parte e a gente vai estar mais tranquilo ao passarmos de volta à nossa verdadeira casa legítima, onde amigos nos esperam, onde amigos nos abraçam, onde amigos nos fortalecem. E nessa certeza em que essa comunicação dos dois planos se faz, essa interação, que a gente lembre dos nossos queridos com amor, que a gente lembre dos nossos queridos com uma saudade saudável, que a gente os abrace espiritualmente, que a gente mande lembranças, que a gente conte as nossas novidades, porque uma vez ou outra, quem sabe, eles estão tão próximos e nem percebemos. Então, o temor da morte, trabalhado dessa maneira, elaborado esse sentimento em nossos corações, ele vai diminuindo
porque a gente já tem um outro entendimento. Seja o motivo da morte que for, que levarem os nossos queridos ou nos levar, nós já vamos ter um entendimento diferenciado. Nós vamos compreender cada vez mais o que Jesus tanto queria nos ensinar e falar da vida futura. Então, tantos ensinamentos preciosos, a gente agradece esse momento e a gente se sente mais tranquilo, mais sereno para suportar essa dor agora de maneira diferente. Que Jesus nos abençoe, que esses amigos do Rita de Cássia, que essas falanges trabalhadoras que iluminam sempre o nosso dia sem a gente nem saber. Por mais que estejamos afastados fisicamente da nossa casa, eles estão conosco, podem ter a certeza. Eles estão olhando por cada um de nós, frequentadores, trabalhadores. Eles estão firmes e fortes na tarefa de amor, na tarefa que aquela casa é um ponto de luz nesse momento em que tantos corações estão desencarnando, em que tantos corações precisam do apoio deles e eles precisam do nosso entendimento, da nossa pequenina luz para ajudá-los também. E nesse momento, então, agradecendo, Senhor, a Tua presença, o Teu amparo, nos fortaleça na alegria do viver. Pedindo, então, a permissão para esses amigos espirituais que cuidam dessa tarefa, para Rita de Cássia, patrona de nosso lar, para a Mãe Maria, que abençoe a todos esses corações como mãe, abraçando, consolando e fortalecendo em sua luz. Mas, sobretudo, com a permissão do Pai, de amor e de bondade, para encerrarmos esta tarefa da tarde de hoje. Muita paz, muita luz, e aqui nos despedimos. Um abraço a todos vocês, irmãos. Um abraço de coração. Fiquem em paz.